Pronto. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos de volta agora com mais um vídeo muito importante para você aqui na nossa quarta-feira de muita alegria, para que você possa aprender ainda mais, para que você possa enriquecer o seu conhecimento e para que você possa majorar a sua redação. Hoje a gente vai falar de forma especial sobre coerência na redação. Mas antes eu quero te pedir um favor, curte aí o nosso vídeo, tá bom? Compartilhe em seus grupos, com seus amigos, tá? Leva essa ideia para as pessoas e também se inscreva no nosso canal. Você ainda não é inscrito? Já chegamos aí à casa dos 700 inscritos e agora a gente está rumo aos 800. Dá essa força pra gente, se inscreva no nosso canal e bora majorar e compartilhar essa ideia para outras pessoas, tá? Hoje o tema é coerência na redação. Você sabe o que é um texto coerente? Você produz um texto realmente coerente, você vai ver o quanto que é importante utilizar desse mecanismo da coerência, para que você possa ter realmente um texto com fluidez, para que o seu texto seja claro, para que o seu texto possa seguir aquela linha, né, de evolução textual, né, da progressão textual, e fazer com que os assuntos estejam todos interligados, para que não haja contradição com aquilo que você está abordando, sobre aquilo que você está abordando, tá? Coerência na redação. Bora ver aqui, dá uma olhadinha aí, confere aí atrás, você vai ver como é que tá. A coerência textual consiste na relação lógica entre as ideias. Olha só, a relação lógica, tem que ter uma relação lógica entre as ideias. Você não pode começar a falar de um assunto, pular para outro sem manter uma relação de sentido, sem manter uma relação lógica com aquele assunto anterior, tá bom? São características da coerência textual. Primeiro, a primeira característica básica, primar pelo princípio da não contradição. Ou seja, isso significa dizer que as ideias presentes no texto devem se complementar. É preciso que não haja contradição. Se você começou a falar sobre um assunto e de repente entra numa seara em que contradiz aquilo que você anunciou, aí você está perdendo a sua coerência. E perdendo a coerência, você está perdendo pontos preciosos na avaliação, né, na sua redação. Então, o princípio básico de um texto coerente é que não haja contradição com aquilo que você escreve, certo? Visto isso, a gente vai para outro fator, outra característica. Incluir fatores como o conhecimento que o escritor e o receptor têm acerca do assunto abordado no texto, conhecimento do mundo e intertextualidade. É preciso que você traga ideias, você traga argumentos, né? uma linha, uma gama de argumentos, inclusive de intertextualidade, que você vai dialogar aquele assunto com outras áreas de conhecimento, com várias áreas de conhecimento, que pode ser área sociológica, filosófica. Você vai usar aí citações pertinentes, dados pertinentes. Agora, por que eu digo pertinente? Porque cada citação ou cada dado que você vai apresentar em seu texto, ele deve estar bem relacionado com aquela ideia que você está empregando, aquele argumento que você está utilizando. Se você não faz isso, o texto vai ficar incoerente. Deve também estabelecer uma ordem para as ideias, a fim de que elas formem um todo. A gente já falou algumas vezes que o texto ele deve ter uma progressão textual. O que é essa progressão textual? O texto vai progredindo em suas ideias. Você não pode regredir, ele vai progredindo. Por exemplo, se você faz um texto, uma redação dissertativa argumentativa, você elabora a sua tese e escolhe 2 fatores para ser abordados no desenvolvimento. Você vai falar sobre um daquele fator, provavelmente vai apresentar dados ou citações de autores, você vai fundamentar a sua ideia, depois
você vai para o outro fator, ali também você pode colocar consequência, o seu texto vai progredindo até chegar ao final, onde você vai fazer a sua proposta de intervenção, na conclusão. Então, é muito importante que a ordem das ideias, ela tem que ser estabelecida. E isso, dentro de um texto coerente, é de suma importância. A gente retoma aqui, para a gente ver, né, nessa questão da coerência, que o princípio da não contradição também está atrelado a esse trabalho de evolução textual, em que você progride com suas ideias até o fecho da sua redação. Não há parágrafo totalmente independente. Cada parágrafo tem a sua autonomia, claro, mas ele está interligado com os demais parágrafos. O texto é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa linha deve ser seguida, né? Um texto em prosa, você tem que seguir esse passo a passo, a ponto de fazer com que as ideias avancem, que haja uma progressão nas ideias e que não perca a relação de sentidos entre um parágrafo com outro, uma frase com outra e assim por diante, para que o seu texto fique todo ordenado e cresça numa linha de ideias que forma, melhor dizendo, um todo, tá? Para a gente concluir, eu vou pegar aqui uma frase para mostrar o que é uma contradição dentro de um texto. O que é realmente uma incoerência dentro de um texto. Se a pessoa diz assim: passarei minhas férias no litoral de Minas Gerais, né? A gente vai perceber que aqui há uma incoerência, porque Minas não tem praia, né? Não tem mar. Minas não está aberta ao litoral, né? Não se chega ao litoral, ao oceano. Então, não há como você dizer que vai passar férias no litoral de Minas Gerais, uma vez que não existe mar lá na terra, na bonita terra mineira, tá? Então, você tem que ficar atento e atenta para não provocar também essas contradições dentro do seu texto, que acaba evoluindo para uma questão de incoerência e você vai perder muito ponto, tá legal? Então, assim a gente termina o nosso encontro de hoje. Dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e compartilhe para que o YouTube continue, né, o algoritmo do YouTube continue sugerindo o nosso vídeo para várias pessoas. Um abraço, até o nosso próximo encontro e bora majorar, minha gente!